Bem-vindos de volta então aos vídeos de jQuery e desta feita para introduzirmos aqui mais alguns elementos do jQuery, neste caso do sistema de traversing, isto é, de navegação através dos elementos da DOM, e neste caso vamos introduzir aqui só o que se relaciona com o parent. Nós já vimos aqui os children, isto é, nós podemos definir, por exemplo, aqui UL e depois .children. Okay? E neste caso vamos selecionar aqui a nossa lista, todos os filhos da lista, ok? Cá está. Ora, da mesma forma, que existe aqui a expressão para o children, que é os filhos, existe para o parent. Ora, neste caso, se eu utilizar aqui parent, o que vai acontecer é que o elemento que me vai ser selecionado é o pai da minha UL. Ora, neste caso eu não vou utilizar o parent UL, mas vou o parent li. E, portanto, sempre que for encontrado um elemento li, ele vai buscar o parent e vai selecioná-lo. E depois vai atribuir-lhe o valor de CSS. Portanto, nós sabemos que o li tem como pai uma unsorted list, que começa aqui algures e termina aqui em baixo, e que também contém estes bullets que aqui estão. Portanto, se eu tiver aqui esta representação, o li, que são estes elementos que aqui estão, vai, neste caso, selecionar-me também todos os fatores que eu tenho aqui relacionados com a minha unsorted list. Eu posso verificar ainda desta forma. Por exemplo, se eu colocar aqui um título da minha lista, ok? Reparem como automaticamente também esse texto é formatado. E, portanto, utilizando aqui a instrução parent, eu estou simplesmente a pedir, olha, tu que és filho, seleciona o teu pai e atribui-lhe esta formatação, ok? Ora, no entanto, existe o parents, ok? E então, neste caso, vai buscar aquilo que se chama um conceito de ancestrais, ou ancestrals. O ancestrals significa ir buscar o pai, o avô, o bisavô, o tetravô e por aí fora. E, portanto, neste caso, se nós utilizarmos isto, o que é que vai acontecer? Ora, o li é o elemento mais pequeno na hierarquia familiar, é aquele que está dentro destes espaços todos, ok? Ele está aqui dentro da UL, que por sua vez está dentro do body, e que por sua vez está dentro do HTML. E o que é que ele vai fazer então na prática? Ora, como eu não especifiquei aqui nada de especial, tenho apenas o li e depois vai buscar os parents e coloca-os todos com a mesma formatação, isto significa que todo o meu documento vai ficar formatado desta forma, ok? Ora, eu não quero que isto aconteça. Eu quero que aconteça aqui qualquer coisa que faça com que a formatação seja até um determinado pai. Então, a melhor forma de nós podermos exemplificar isto é, por exemplo, aqui nos divs, ok? Eu sei que tenho aqui um parágrafo cujo ID é igual a teste1. Então, se eu colocar aqui p, cardinal id, teste1, e disser-lhe, vai buscar os teus parents, ele vai, obviamente, buscar todos. Cá está refrescado e está a funcionar normalmente. Mas eu quero que ele vá buscar os parents até ao div, ok? E tudo o que seja acima do div, ou que o pai não seja div, ou melhor, que o elemento seguinte na paternidade não seja do tipo div, então ele aí já não o vai selecionar. Então reparem o que é que vai acontecer, ele já só vai selecionar, neste caso, o div que contém aqui, por acaso tem aqui o id igual a div1, mas que não tem aqui mais rigorosamente nada. Se eu tiver aqui um div e colocar aqui outro div em baixo, e reparem que eu vou colocar agora, eu vou aqui formatar este texto de forma a que ele fique com mais espaço, e vou colocar aqui um span, e vou dizer aqui assim, início do avô. Ok, isto é mesmo para perceberem esta funcionalidade. E vou colocar um span, vou aqui, se calhar, copiar isto tudo. Ok, vamos aqui avançar todos estes elementos para percebermos melhor esta árvore de elementos que nós temos aqui. E vou colocar aqui um span, fim do avô. Ok? Ora, o que vai acontecer neste caso é que, reparem, nós temos aqui, há aqui um erro no span, quase certeza absoluta. Ora, deixem-me cá ver, há aqui um erro no div, que é o barra, não era no span, mas era no div. Ora, reparem então, o início do avô e o fim do avô
são selecionados. Porquê? Porque eu utilizei a expressão parents, ok? Ora, se eu colocar aqui um mesmo span, mas neste caso dentro do div, informando que este é o início do pai, e depois aqui um span, este span vai deixar de ser com este título, mas vai ser fim do pai, e portanto isto para perceber rigorosamente o que é que nós estamos aqui a falar. Reparem que eu vou agora refrescar tudo isto, então temos aqui início do avô, e depois imediatamente início do pai, depois os 3 parágrafos, depois fim do pai e fim do avô, ok? Portanto, penso que dá para perceber aqui a hierarquia que acontece. Ora, o que acontece neste caso é que se eu utilizar aqui o parent, okay, sem qualquer espécie de argumento, o que vai acontecer é que eu estou a pedir para selecionar o parágrafo que tem o ID test 1, que é este, e ele vai selecionar o parent e atribuir estes valores todos. Portanto, vai só selecionar o início do pai e fim do pai. Reparem o que é que vai acontecer. Cá está, início do pai, fim do pai. Se eu colocar parents, sem especificar qualquer argumento, o que vai acontecer é que ele vai selecionar o documento todo, ok? Isto é, os pais são tudo, é o bisavô, o tetravô, tudo por aí fora. No entanto, se eu definir aqui que eu quero apenas os divs, ok? Então, nesta circunstância, eu vou apenas definir até ao avô, e entre o avô e o fim do avô. E, portanto, penso que desta forma dá para perceber, embora que a testagem seja sempre algo muito importante, testar o código, fazer, em vez de estar apenas a ver, e certamente irão perceber muito facilmente como é que funciona aqui o parents. Temos, no entanto, ainda uma outra função relacionada com o parents, que é o parents until. Perdão. Ora, o parents until permite-nos definir qualquer coisa do género. Vamos imaginar que nós ainda temos aqui um div, e eu vou arrastar isto tudo aqui para dentro, ok? E neste div nós temos aqui um span, cujo nome ou cujo texto vai ser bisavô. Bisavô. Ok? Ora, neste caso, início do bisavô. Isto está a ficar um exercício aqui estranhíssimo em termos de nomenclatura, mas tudo muito bem. O objetivo é perceber como é que isto funciona e, portanto, temos aqui o fim do bisavô. Portanto, estruturalmente o que nós temos é um div, que é o bisavô, okay? E cá está o início do bisavô e o fim do bisavô. Okay? Depois temos um outro div dentro do bisavô, que é o início do avô, fim do avô. E depois, dentro desse, temos o início do pai e o fim do pai. Okay? Então, a estrutura, neste caso, eu vou aqui tirar o until, eu vou definir aqui vou definir aqui nada. Ok, pronto. Não vai ter nada neste momento. Okay? Eu vou aqui refrescar e, portanto, temos aqui o início do bisavô, o início do avô, o início do pai e depois os filhos todos. O filho 1, okay? Eu vou colocar aqui, se calhar, até filho 1, depois aqui o filho 2, e se calhar esta é uma das formas mais simples de nós começarmos a perceber a hierarquia parental. Cá está, o bisavô, o avô, o pai. Filho 1, filho 2, filho 3, depois o fim do pai, o fim do bisavô, o fim do avô e o fim do bisavô. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu definir aqui, por exemplo, que eu quero selecionar o parágrafo que tem o ID test, que não é nada mais, nada menos do que um parágrafo filho desta gente toda. Filho, neto, bisneto, tetraneto e por aí fora. Neste caso, bisneto, porque temos aqui o bisavô. Ora, então, neste caso, parágrafo de... eu agora já me esqueci, já me perdi. Ora, cá está, teste 1. Então, teste 1. Ok? Ele vai selecionar, neste caso, apenas aquele elemento, vai selecionar o filho 1, mas agora vou utilizar aqui o ponto parents, ou o parent, neste caso vai selecionar tudo que diz respeito ao pai dele, ok? Cá está. Se eu colocar o parents, ele vai definir tudo, ok? Mas eu vou poder definir aqui parents div, e neste caso eu vou selecionar apenas os divs, e cá está mais aqui um erro,
que deverá estar aqui, ok, cá está o div mal definido, e portanto eu vou refrescar, cá está então todos definidos, toda a cadeia hierárquica que aqui está. No entanto, eu posso então utilizar o parents until, e no caso do until eu posso dizer, eu quero selecionar os parents até ao div cujo id seja igual a pai. Ora, nós não temos aqui um que seja, ou melhor, que seja igual a avô. Ora, não temos aqui no nosso div nenhum id, mas eu posso colocar aqui no div do avô um id igual a avô. Okay? Da mesma forma que poderia colocar aqui id igual a bisavô. Okay? Então reparem o que é que vai acontecer nesta circunstância. Eu vou refrescar e ele vai-me selecionar até encontrar o div avô. Se ele encontrar o div avô, já não vai passar acima. O que quer dizer, eu pus aqui avô, ok, avô ou avô. Né? Se eu quiser selecionar até bisavô, então eu vou colocar aqui bisavô. Ok, eu puxo ni bisavô. Então o bisavô vai ficar de fora, ok? Portanto, seleciono, vamos aqui ver o que é que aconteceu, neste caso, bisavô, ok, parents until div, cujo id seja bisavô, e haverá aqui qualquer coisa que não está a funcionar corretamente, ok, há aqui um erro qualquer, por exemplo, no meu HTML, quase certeza absoluta que haverá aqui um erro no meu HTML, bom, mas de qualquer das formas, penso que fica aqui, ok, há aqui um erro aqui no HTML, agora se refrescarmos está tudo a funcionar. Portanto, dá para perceber perfeitamente, penso eu, como é a função do parent, ok? Parent, parents ou parents until.